Bom, pessoal, mais uma revisão sobre trigonometria, uma coisa que ficou faltando na primeira revisão. É algo bem importante, principalmente nos exercícios, sobre os extremos da função seno e cosseno, então os pontos de máximo e pontos de mínimo. Isso vai aparecer bastante nos exercícios, vai dentro do contexto da física. Aqui eu vou dar uma noção matematicamente como é que a gente acha esses extremos e depois vocês vão ver como é que vocês vão nos exercícios vão verificar como é que se aplica efetivamente esse entendimento, né, do porquê que é importante calcular um ponto de máximo, um ponto de mínimo de uma função seno ou cosseno, né? Então, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar os extremos mesmo. Então, tanto os máximos aqui quanto os mínimos, né? Esses mínimos, estou chamando de extremos. Então, veja que na função cosseno eu tenho no ponto zero, no θ, né? Ângulo θ igual a zero, θ igual a π, θ igual a 2π, e aí vai se repetindo. Então é uma função periódica, então ela vai se repetindo. Para calcular exatamente esses pontos de máximo, pontos de mínimo, a gente vai usar a PA, né, que é a progressão aritmética. Então, tudo isso todo esse desenvolvimento que eu vou fazer aqui, eu vou usar esses conceitos aqui. Então, eu tenho, por exemplo, um termo qualquer aqui, um termo AN, onde n vai valer de 1, 2, 3, vai ser igual ao primeiro termo da PA multiplicado por n menos 1 vezes r, onde r é chamado de razão. Nesse caso vai ser a diferença entre, por exemplo, o termo 2 para o termo 1, o termo 3 para o termo 2, assim por diante. Então o pessoal chama isso de razão. Outra forma também de fazer a mesma coisa, em vez de trabalhar com n igual a 1, 2, 3, você pode trabalhar com n igual a 0, 1, 2, 3, assim por diante. Então o enésimo termo, a n, vai ser o a0 multiplicado por n vezes essa razão, né? O R. Né? Então vai ser assim que eu vou trabalhar nesse desenvolvimento. Então, o primeiro ponto, o que é? Vamos encontrar os extremos. Então, no cosseno, a gente tem os extremos no 0, no π, no 2π, no 3π e assim por diante. Então, aqui é o 0, π, 2π, 3π, 4π e assim por diante. Né? Então, nesse caso é bem tranquilo. Então, o ângulo θ, toda vez que a gente encontrar um extremo, o θ vai ser exatamente igual a n vezes π, onde o n vai ser 0, 1, 2 e assim por diante. Então vamos fazer esses exemplos mais simples aqui. Então o cosseno de nπ vai ser igual, quando n for 0, 0 vezes π, cosseno de 0 vezes π é 0, né? Cosseno de 0 vai ser exatamente igual a 1. Depois o cosseno de π vai ser menos 1, cosseno de 2π vai ser 1, cosseno de 3π vai ser menos 1 e assim por diante. Então essa é a lógica para encontrar os extremos do cosseno. Agora, se quiser especificamente encontrar um ponto de máximo do cosseno, o ponto de máximo do cosseno vai estar aqui, ó 0, 2π, depois 4π, 8π, então ó, 0, 2π, 4π, 8π. Então a regrinha o que, que é? É θ igual a 2n, né, sempre os pares, né, 2nπ, onde n igual a 0, 1, 2, né, assim por diante. Então cosseno de 2nπ, quando o n igual a 0, cosseno de 0 vai ser 1, cosseno de 2π vai ser 1, cosseno de 4π vai ser 1 e assim por diante. Né? Então assim a gente encontra os máximos do cosseno. Agora vamos encontrar os mínimos do cosseno. Né? Então os mínimos vão ser em π, 3π, 5π, 7π, ou seja, aqui. Né? Então tem o π, 3π, 7π são os ímpares, né? Os valores ímpares. π, 3π, 5π, 7π. Então, a regrinha, a lógica aqui para encontrar esses valores é θ igual a 2n mais 1. Né? Então, tem os números ímpares aqui, onde n igual a 0, 1, 2, 3. Então, tem o cosseno de 2n mais 1 vezes π, a regra geral. Então, vai ser 2 vezes 0 mais 1, vai ser cosseno de π, vai ser menos 1. Cosseno de 3π, menos 1. Cosseno de 5π, menos 1. É a mesma lógica dos anteriores, tá? Só calcular dessa forma. E agora para a função seno, né? A função seno é um pouquinho mais chata porque você tem fração, né? Mas a lógica é exatamente a mesma. Então você tem uma função seno, f de θ igual a seno de θ. Aqui então eu fiz o gráfico do seno, né? Os extremos então estão em π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2 e assim por diante, né? Então π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2. A regrinha então para esse caso vai ser 2n mais 1 dividido por 2 vezes π. Tá? Para os n's dessa forma, 0, 1, 2. Então, essa é a função geral. Então, 2n mais 1 dividido por 2π, para encontrar os extremos, né, máximos e mínimos. 2 vezes 0 mais 1 dividido por 2 vezes π vai ser seno de π sobre 2, que é exatamente igual a 1.
seno de 2 vezes 1 mais 1 dividido por 2π igual a seno de 3π sobre 2 vai dar menos 1 e assim por diante. É só seguir. Então, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, você encontra todos os extremos do seno. Agora, para encontrar os pontos de máximo especificamente, a gente tem a situação onde o valor então do θ vai ser π sobre 2, 5π sobre 2, 9π sobre 2 e vai embora, assim por diante. A regra vai ser então 4n mais 1 dividido por 2 vezes π, para n 0, 1, 2. E assim por diante. Seno 4π mais 1 dividido por 2π, essa é a regra geral. Aí aplica para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Então você tem aqui no primeiro caso seno de π sobre 2 igual a 1, seno de 5π sobre 2 igual a 1 e vai embora. E para o último caso agora, se eu quiser encontrar os mínimos, os pontos de mínimos do seno, vai ser sempre 3π sobre 2, 7π sobre 2, 11π sobre 2 e assim por diante. Então a regrinha do θ, o ângulo θ para os pontos de mínimo vão ser 4n mais 3 dividido por 2 vezes π. Tá? Para n igual a 0, 1, 2, 3, etc. Então, seno de 4n mais 3 dividido por 2π, a regra geral, substituir n igual a 0, igual a 1, igual a 2, vai dar seno de 3π sobre 2, seno de 7π sobre 2, igual a menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Então é sempre essa regrinha. E o que é importante nos exercícios de física, né? Aí eu vou deixar vocês realmente perceberem nos próprios exercícios, né? Então, eu coloco aqui, encontrar um ponto de máximo e mínimo da função nos ajuda a identificar os extremos, por exemplo, o deslocamento. Quando você tem um deslocamento na posição mais A, menos A, né? Então é amplitude máxima e amplitude mínima, né? Quando você puxa ou empurra o bloco, então você tem os extremos de deslocamento. Nesse caso, os extremos de deslocamento, a velocidade vai ser zero, então você já consegue saber o instante onde a velocidade é zero. Se você tiver um gráfico de velocidade em função do tempo, aceleração em função do tempo, você também vai encontrar qual é a situação no máximo da velocidade, qual é a situação de máximo ou mínimo de velocidade e situação de máximo e mínimo de aceleração. Então, no contexto de oscilações e ondas também, vai ser mais ou menos o mesmo raciocínio. É bem importante saber essas regrinhas e ter mais ou menos de cabeça, né? Ou fazer no papel, entender a lógica, depois fazer no papel para encontrar esses valores. Beleza, então é isso aí.